E aí, meus queridos enxadristas do CXK, também meus amigos do CXT e todos que estão vendo este vídeo, que eu estou gravando aqui às vésperas do confronto mundial entre Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Eu tive a ideia aqui com os meus amigos do clube de fazermos pelo menos 2 vídeos analisando uma partida do defensor do título Magnus Carlsen e na sequência, no próximo vídeo, para analisarmos uma partida também de Fabiano Caruana, que está em ascensão e está vindo com tudo para esse match. Muito bem, o jovem Magnus Carlsen, nascido em 1990, dispensa apresentações. Nós temos diversos fatos sobre esse garoto que, bom, apareceu de uma forma mais destacada para o mundo, assim, aos 13 anos, quando num torneio de rápidas foi capaz de vencer ninguém menos que Anatoly Karpov e empatar numa partida emocionante contra o grande Kasparov. Magnus, que tirou o título de do Vishy-Anand, um nome complicadíssimo, né, do nosso indiano grande Anand, mas fácil falar Vishy, né? Vishy-Anand defendeu o título contra o Karyakin, o russo Karyakin, 2 anos atrás, em 2016, e agora volta a defender esse título. Magnus Carlsen tem feitos fantásticos no xadrez. Um deles, fora ser um prodígio que ganhou o título muito cedo, é o de ter atingido o mais alto rating clássico da história, com 2.882 pontos. Gente do céu, o cara chegou a quase 2.900. Atualmente, me parece que o rating dele está por volta dos 2.840 só, né? Só, né? Entre aspas aí. E ele vai encarar o Caruana, que está por volta dos 2.830. Muito bem, a partida que eu separei do Magnus para a gente analisar, ela é até um tanto antiga, ela é de 2008, foi uma partida jogada contra um outro monstro do xadrez, que eu vou mostrar aqui para vocês, Levon Aronian. Era a final do Grand Slam de 2008 e ele jogou contra o Levon. Levon, o armeno, que atrai fãs pelo mundo todo por ter um estilo nada ortodoxo, com uma criatividade gigantesca. Muitos mesmo queriam vê-lo nesse match contra o Carlsen, porque com certeza seriam produzidas partidas maravilhosas, não é mesmo? Mas infelizmente não deu certo, ele deixou a desejar no torneio de candidatos. E quem levou foi o Caruana, né, gente? Mas vamos ver essa partida, vamos para a partida em que Magnus só não fez chover. Gente, Magnus joga um D4. Magnus de brancas, Aronian de pretas. Aronian responde com D5, logo C4, C6, cavalo F3. Deixa eu só corrigir aqui, gente, que o meu software aqui já está fazendo os lances antes de eu realmente querer fazê-los. Cavalo F3, cavalo F6, tranquilamente. Inverti a tela. Olha eu apanhando o celular aqui. Pá. Então eu vou ter que deixar analisando mesmo, pelo visto, né? Virou aqui. Vamos lá. E Aronian escolheu a defesa semi-eslava, que é caracterizada por esse triângulo de peões aí. Diferente da defesa eslava, em que normalmente as pretas tirariam um bispo, aqui por exemplo para F5, tentando livrar ele da cadeia de peões, a defesa eslava tem uma ideia diferente. A princípio, montar essa cadeia de peões, e logo após o lance mais comum, E3 jogados por Magnus, aproveitar a posição do peão de C6. Para quê? Toma-se. Joga-se cavalo de BD7, o bispo sai para D3, toma-se em C4, bispo C4, B5, bispo D3. Estamos aqui na linha principal da defesa semi-eslava, uma defesa que eu acho muito interessante para as pretas, mas os mestres dizem que é bastante complexa também, precisa de muito estudo. Pois bem,
Aronian joga bispo B7, e aqui o lance principal seria o roque das brancas, não é? Mas o Magnus faz um lance que, segundo o banco de dados, é o terceiro lance mais jogado entre os mestres, que é A3. E A3 é uma ideia interessante porque A3 ajuda a inibir o avanço de peão B4, né? E também de bispo B4 diretamente, porque as brancas querem em algum momento jogar E4, dominar totalmente o centro. Só que mesmo assim, anyway, o Aronian joga B4. E olha que interessante, ao invés de tomar o peão e ajudar as pretas a desenvolver o bispo que está lá quietinho em F8, as brancas jogaram cavalo E4. As pretas capturam, que é uma oportunidade de melhorar a posição do cavalo que está lá em D7, não é? Ele vai para F6 logo mais. Calma aí, gente. Primeiro Aronian toma em A3. Uma ideia aí de não permitir que as brancas ativem a sua torre, não é? Por exemplo, se nesse momento as pretas jogassem cavalo F6, bispo D3, bispo E7, as brancas poderiam tomar em B4 tranquilamente e teriam ganho um tempo ativando a torre de A1, não é mesmo? Então, o Aronian tomou primeiro em A3, não é? O Magnus aqui tinha duas opções interessantes. Mais de duas opções, mas por que ele não toma direto em A3? Que seria um lance natural? Porque aqui ele está perdendo um tempo de desenvolvimento. Ele prefere fazer o roque para um desenvolvimento rápido. Até porque esse sacrifício de peão tem uma grande compensação. Ele ganhou um tempo no desenvolvimento e caso aconteça, o jogo siga como seguiu, de fato, né? Cavalo F6, bispo D3... Não há por que permitir a captura desse bispo, né, gente? Ele está exercendo uma função excelente aí na diagonal B1, H7. E é sempre interessante posições que tendem a se abrir, manter o par de bispos, não é mesmo? Bispo D3. As brancas novamente... quer dizer, as brancas não tomaram em A3 e as pretas tomam em B2. Está sacrificado um peão, mas veja que a torre de A1 tem... uma coluna inteira está apertando um peão é uma coluna semi-aberta, não é? Está apertando o peão lá de A7, pressionando o peão de A7. O bispo em B7 a qualquer momento pode ir para A3, procurando uma troca que seria interessante para as brancas, já que há muitas casas pretas desprotegidas das peças pretas, não é? Lá E7, D6, C7... Então o bispo de F8 passa a ser um bispo bastante importante. Aronian joga A5, que é um lance aproveitando que é um peão passado, não é? Você já ganha um tempo para um possível final. Além disso, você domina a casa B4, onde você pode instalar o seu bispo de F8 em algum momento e protegendo a casa E1, não é mesmo? Então, a diagonal A5, E1 é interessante para o bispo de F8. E Magnus fez aqui um lance muitíssimo interessante, que foi um dos lances espetaculares da partida. O que aconteceu? As enguines aqui não sequer indicam esse lance entre os 10 primeiros, segundo as análises dos mestres. E foi um lance, provavelmente, certamente da preparação de Magnus e de sua equipe, que deu uma dinamizada e um potencial para as peças das brancas fantásticos. O sacrifício D5, olha só que confusão. Se as pretas, por exemplo, tomam com o peão de C6, segue bispo B5, que é bastante complicado, e cavalo D7, já entra cavalo E5, não é mesmo? E as peças brancas estão todas entrando e as pretas ficando cada vez mais restritas, cravadas. Se elas tomam de E, por exemplo, o cavalo vai para D4 e ele está apontando para F5, por exemplo. Se segue o lance aqui da enguine B6, eu posso defender em B1. Se bispo E7, por exemplo, seria um lance natural, já tenho cavalo F5. Olha que interessante, é uma casa que começa a preocupar. Se as pretas têm que jogar G6, a enguine está dando aqui que já entra... sim, entra cavalo E6, porque o bispo de B2 está atacando o cavalo de F6. Então, muito complicado tomar com os peões.
Segundo o Stockfish, aqui o lance mais forte para as pretas seria tomar de dama. O que não é muito natural, não é? Você posicionar sua dama numa casa tão exposta, por exemplo, agora tem dama C7, torre D1 está vindo, né? E a dama está numa casa perigosa do ponto de vista humano. A Praenguine talvez ela seja capaz de calcular todas as linhas e entender que esse lance não é perigoso, mas de um ponto de vista puramente conceitual, é mais natural tomar de cavalo, que foi o que o Aronian fez. Centraliza-se o cavalo, a dama fica lá tranquila em D8. Magnus já se aproveitou que todas as suas peças estão desenvolvidas, só falta tirar a dama, é mesmo, mas ele aproveita para melhorar o cavalo, bater em C6. Veja que as brancas têm no caso aqui, 2 peões a menos, mas os peões das pretas são peões fracos, embora passados, ainda são fracos. As pretas não completaram seu desenvolvimento e as peças brancas estão se potencializando cada vez mais. Cavalo E5 é um lance que melhora muito o cavalo. Aronian joga cavalo F6. Eu confesso que é um lance que eu não entendo à primeira vista. Por que ele não tirou o bispo para B4 imediatamente? Qual que era a ideia do Aronian ao jogar cavalo F6? Gente, vamos ver. Se, por exemplo, um lance mais tranquilo, como bispo D6. Sim, tá chegando dama G4. Talvez fosse esse o grande porém, né, que levou o Aronian a optar por, antes de sair com o bispo, jogar o cavalo F6, voltando a proteger, não é? G4 tirando essa casa da dama branca. Muito bem. As brancas jogaram dama A4, mais pressão em cima de C6. Note que agora uma torre C8 seria um lance pouco eficiente, já que está caindo a 5 também, né? É um lance que as brancas podem jogar. As brancas podem continuar com a sua política de desenvolvimento e melhoria da posição das peças, que me agrada muito e com certeza agrada muito aos mestres, né? Torre D1 na coluna da dama, a dama sai e de repente, do ponto de vista humano, é natural até pensar em torre C1. Estamos ok? Talvez não, né? Talvez seja melhor tomar em A5, mas enfim, as peças brancas estão cada vez melhores, encontrando casas cada vez melhores. Então, dama A4, Aronian ignorou o peão, falou, bom, não vou perder tempo jogando torre C8, meu peão de A5 me parece mais forte que meu peão de C6, mais importante, ele joga bispo B4, protegendo o peão de A5. Calça em tome C6, dama D7 agora não funciona, né? Tentando cravar o cavalo, por exemplo. Sequer é um lance muito interessante mesmo, até porque o cavalo mesmo pode sair, não é? Enfim. Mas teria bispo B4 aqui, que seria muito forte. Então tomou esse C6 de bispo, dama toma bispo e o rei vai para E7. Magnus conseguiu, com aquele lance espetacular e com os lances que se seguiram, colocar o rei preto em apuros. Ao custo de um peão, né? Já recuperou um dos peões sacrificados e creio que ninguém preferiria estar jogando de pretas nessa situação, não é mesmo? Embora o peão de A5 seja uma ameaça constante se as pretas sobreviverem. Torre D1, na mesma coluna da dama, torre C8, a dama branca vai para uma casa segura, que é F3, dama B6, tirando ela da coluna, abrindo espaço para colocar uma torre em D8, centraliza-se o bispo, ótima casa para o bispo, a dama tem que correr para B8, né? D6 também é uma opção, mas está na coluna da torre, é bastante perigoso. Realmente não sobrou nada a não ser jogar dama B8. Olha que interessante. Bispo A6 tira a torre da disputa daquela coluna. Ela vai para outra coluna. E aqui um lance bastante fino do Magnus, né? Que não é nenhum dos lances que a Enguine indica, que é bispo B7. O legal de bispo B7 é que ele permite a ideia de jogar bispo B6 no próximo lance. Corta a dama de B8
e permite que o bispo vá para B6. As pretas com Aronian procuram nesse momento jogar H5. Uma forma de procurar um contra-jogo na ala do rei e também ativar a torre que está lá em H8 sozinha até então, não é? Não entrou no jogo até agora. Aqui Carlsen, na minha opinião, cometeu uma pequena imprecisão, mas é um lance profilático, ele joga H3. Dá um espacinho para o rei, protege a casa G4, ele teve tempo de fazê-lo. A Engine calcula aqui uma linha de empate, que seria linha com jogada muito complicada, em que Carone a gente deveria calcular com muita precisão. Mas normalmente nessas posições em que a gente se está sentindo sufocado por baixo, tem que ter muito sangue frio, muita energia para se defender com perfeição. Especialmente se encontrar uma linha como essa, olha. E5, bispo B6, torre D6, torre toma, dama toma, bispo toma A6, bispo toma A5, torre toma, torre B8, dama C6, bispo C6, torre B1, rei H2, rei D6, por exemplo. A6, o rei volta, torre A7. E chegamos numa posição, digamos, igualada. Correndo assim rapidinho parece a coisa mais simples do mundo, não é? Só que jogar E5 dá uma impressão fantástica de que você está expondo ainda mais o seu rei, você está abrindo mão da casa. Quer dizer, enfraquecendo as casas D5 e F5, parece que o bispo das casas brancas vai ficar ainda mais potencializado. Talvez essa aparência de enfraquecimento já é uma coisa que faz a pessoa filtrar e não calcular as linhas concretas, não é? Mas nada vence o cálculo concreto. Então, aqui Aronian deixou passar essa oportunidade e jogou H4. Veja, note que é um lance que não faz muita coisa, né? Dá mais espaço para a torre. A torre agora pode vir, por exemplo, H5. Não necessariamente agora, porque senão levaria bispo F6 e perderia a torre, né? Mas isso deu ao Magnus a oportunidade de criar mais uma ideia, que foi jogar torre B1. E ficou no ar ali um sacrifício de qualidade. A princípio parece não fazer sentido. Estranhamente, na minha opinião, talvez atrás ou enfim, finalmente o Aronian diz, bom, de fato, eu preciso realmente fazer C5, agora eu vou calcular direitinho. E, bem, ao calcular direitinho, ele subestimou o lance espetacular do Magnus. Porque note que o bispo de B4, ele é uma peça fundamental nesse momento na defesa do rei preto. O rei preto está ali naquela diagonal A3 e F8 e o sacrifício de qualidade, ele, depois de feito, claro, salta aos olhos imediatamente o quanto o bispo das casas pretas, que sobra no tabuleiro, no caso que é das brancas, domina essas casas, não é? E elas são importantes na segurança do rei. Logo, esse sacrifício de qualidade, depois de visto, é claro, pela gente, parece algo assim, claramente muito forte. As pretas tentam fugir. Se agora as pretas jogassem rei E8, tinha uma linha muito bonita. Bispo C6, por exemplo, cavalo D7, torre D7 ou cavalo D7, que seria o mais natural. Dama F5, tá botando pressão no cavalo de D7. Se dama C7, dama G5, cara, tá começando um mate em E7. Se as pretas defendem com F6, dama G6, cheque, mate. Rápido demais? Pois é, as ideias não são tão óbvias de se encontrar assim no tabuleiro, não. Mas tudo decorre do domínio das casas... tudo não, mas um fator importantíssimo decorre do domínio das casas pretas. Se torre D7 também, há uma linha muito parecida. Torre toma, cavalo toma, dama F5, necessário defender, dama C7, mesma coisa. Dama G5 ameaçou mate, F6, dama G7 ameaçou mate. Aí cai tudo. Rei D8, dama H8, enfim. Não dava para segurar essa linha.
Então o Aronian teve que jogar rei E6. Com rei E6 seguiu-se torre A1, com a ideia de jogar torre A6. E se as pretas não param torre A6, acabou. Acabou. Se a torre A6 chega dando cheque lá, o que você faz, meu amigo? Não tem mais nada. Elas poderiam optar por jogar cavalo E8, tendo a tentativa de defender essa casa. Mas creio eu que é mais fraco ainda, porque aí torre A6, cavalo D6, nós temos ou dama ou bispo aqui em D5, rei E7 e acaba caindo o cavalo da mesma forma e vai levar mate daqui a pouco, né? Então o cavalo de E8 não funcionava. Aronian tenta resolver drasticamente, devolvendo a qualidade. Magnus aceita a oferta e continua. Dama C6 e agora acabou de vez, não é? O rei vai para E7, torre A8. Não tem jeito, a dama tem que ir para D6. Troca, torre H8. Só que antes de tudo, ao ver essa linha, Magnus tinha que considerar que o peão de B4 tá lá, forte, firme e forte, querendo se promover. E mesmo com o ganho da torre, o jogo ainda não havia acabado. Aronian continua na esperança de promover esse peão. Magnus, inteligentemente, com certeza já tinha visto, joga bispo A6 após cavalo E7. Buscando jogar cavalo C5, por exemplo, para segurar o peão, que é o que vai acontecer. Magnus joga torre H4, torre pode vir para B4 agora, após cavalo C5. O Aronian já desistiu, porque seguia-se, por exemplo, bispo C6, B2, já jogava bispo A2, se E5, eu posso jogar, por exemplo, torre H7, ganhar os peões, e após B2, bispo A2, não promove nunca. Tá certo? Essa foi a partida com dois momentos assim que eu gostaria de destacar especiais, que foi o momento da preparação, né, em que Magnus joga esse lindo sacrifício de peão D5 altamente compensado e que não é um lance que a Engine encontra, pelo menos o Stockfish. Creio que as demais engines que têm estruturas parecidas também não. Não vamos falar aqui do Alpha Zero, né? Alpha Zero, porque ele tem é um projeto completamente diferente. E o momento em que o Aronian hesita em jogar E5 e dá ao Magnus a possibilidade de jogar esse torre B1 com posterior sacrifício de qualidade. Valeu? Espero ter contribuído com a análise, na medida das minhas limitações, é claro, com a ajuda aqui do computador também, tentando entender os lances, entender que esse sacrifício de qualidade ele é muito mais do que um simples cálculo, ele tem algo de conceitual aí que é de médio e longo prazo, que a gente viu que deu super certo. E muito obrigado, viu, gente? Bons jogos! Até a próxima!